Boa noite. Sou o Coronel Reinaldo De Biasi, presidente do Grupo Inconfidência. Se você está lendo nossos artigos e assistindo nossos vídeos e lives, não se esqueça de clicar no like abaixo. Para ajudar-nos a combater o comunismo em nosso país, compartilhe para todos os seus contatos. Para receber notícias do nosso grupo, inscreva-se. Antes de abordarmos o artigo de hoje, gostaria de fazer alguns comentários. A mídia, essa mídia que vocês conhecem, essa mídia tradicional, a favor do comunismo e do governo mundial, ela sempre pregou a ideia de que a Revolução de 31 de março de 1964 foi uma quartelada. O que significa? Foi uma rebelião totalmente desnecessária, agressiva, sem responsabilidade, para retirar, para destituir o presidente de um governo democrático. Aí perguntamos, o presidente da época era um homem de bem? Cuidava do seu povo, desenvolvendo seu país? Era um democrata? São perguntas a serem feitas. Em 31 de março de 64, costuma-se menosprezar aquele fato, dizendo que foi uma ação sem nenhuma importância, onde tropas desceram, mas apenas assim, a semelhança de estabelecer um conchavo entre todos para repartir entre eles o que fosse melhor. E os civis? Os civis tiveram sempre, nesse período que antecedeu a Revolução, na praia, observando as meninas na praia, com um radinho de pilha no ouvido, sem fazer nada, nunca fizeram nada. Então, essas inverdades, para não dizer mentiras, que foram pregadas para todos vocês, para mostrar que os militares agiram intempestivamente porque queriam, porque tiraram esse presidente achando que seria melhor para eles mesmos. Então essa é a introdução que eu quero fazer para vocês entenderem se isso é a realidade ou se foi outra coisa. Bom, passemos então ao nosso artigo de hoje, vídeo de hoje. A Revolução de 31 de março de 1964 e o papel dos civis nos seus antecedentes. Inicialmente, vamos ver o item A Revolução de 31 de março de 1964. A mídia vendida a serviço do marxismo, desde a época da eclosão daquele importante fato, procura conscientizar a população brasileira que o que foi realmente ocorrido foi uma quartelada, isto é, um levante provocado por militares sob interesse, servindo a interesse dos Estados Unidos para destituir um governo democrático. A grande verdade é que João Goulart, que era cognominado Jango, tinha o apelido de Jango, presidente comunista desde 1961, apoiado pela União Soviética, pela China comunista, pela Coreia do Norte, por Cuba e pela Albânia, desencadeou uma guerra revolucionária
visando atrelar o Brasil ao rol dos países marxistas. Brizola, deputado estadual vermelho e porta-voz do regime, criou os chamados Grupos dos 11, que eram unidades paramilitares com o objetivo de realizar assassinatos, sequestros e destruições. E no Nordeste, as ligas camponesas, criadas pelo deputado comunista Francisco Julião, aterrorizaram o campo com execuções de fazendeiros e depredações de propriedades. No comício próximo à principal estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, no dia 13 de março, no Rio de Janeiro, Jango declarou que desapropriaria áreas rurais para entregá-las aos camponeses, sem nenhuma indenização aos proprietários, ou seja, uma reforma agrária na marra. Brizola, na tribuna, exigiu a extinção do Congresso e a instituição, em seu lugar, de assembleias de operários camponeses e sargentos do Exército. Em seu lugar, a semelhança do que fez Lenin na Revolução Russa em 1917. Estava prevista para 1º de maio de 1964 uma revolução comunista armada e fardada para a tomada do poder. Aí veio a reação. Antes, um pequeno comentário. Todos pensam que a Revolução de 31 de março foi realmente um passeio, onde os militares se reuniram lá, decidiram o que queriam, não teve risco nenhum. Essa é a impressão que foi criada pela mídia. Negativo, não foi bem assim não. Eu que estive lá nas primeiras frações da tropa mineira, no dia 31 de março, quando o destacamento Tiradentes, que era a tropa que saiu de Minas Gerais, tinham 2 destacamentos. Um que foi de Belo Horizonte para Brasília e outro foi de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. Eu que estava ali na frente, participando, nós tivemos ali 2 ocasiões para entrar em combate. Na primeira, o pessoal estava na nossa frente e, sob a ameaça do bombardeio das nossas armas de tiro curvo e também da artilharia, eles saíram da nossa frente receosos. O outro dia seguinte, numa localidade chamada Areal, lá se apresentaram 3 unidades contrárias com apoio de artilharia. E ali a decisão do comandante do destacamento, o general Muricy, que comandava esse destacamento de tropa que foi para o Rio de Janeiro, quando sentiu, pelas palavras dos parlamentares opositores, que eles iam permanecer ali e iam lutar, ele decidiu atacar. E ali houve o comando de preparar para o ataque. As tropas mineiras começaram a se deslocar para o pé das elevações, esperando a ordem para iniciar o ataque. Então, o que aconteceu? Esses parlamentares responsáveis pelas tropas, pelos contatos, pediram um prazo para sair da frente. Foi dado um prazo curto e eles se retiraram rapidamente, cumprindo o determinado. Então, absolutamente não foi nenhuma brincadeira. A tropa mineira foi para atirar. Essa era a decisão de nós militares. Nós abriríamos fogo porque não desejávamos o comunismo no nosso país. E João Goulart estava conduzindo o Brasil ao comunismo numa guerra revolucionária com tomada do poder de maneira violenta. Bom,
fazendo esse preâmbulo, eu vou agora apenas expor para vocês sentirem o que foi a Revolução. As tropas de Minas Gerais, em 31 de março, liderando os militares democráticos, lançaram-se de surpresa na direção da Guanabara, ocasião que tiveram duas situações reais de combate, como eu comentei, que não ocorreram porque as unidades opositoras se retiraram da frente. E assim, pelo exemplo, os mineiros conquistaram a adesão da maioria do exército ao movimento, provocando a rendição adversária. Foi significativa e muito importante a liderança exercida pelo general de divisão Olímpio Mourão Filho, comandante da 4ª Região Militar e 4ª Divisão de Infantaria, sediada em Juiz de Fora, que com uma coragem excepcional, uma liderança, como já disse, acima de todas as expectativas, uniu todas as unidades de Minas Gerais, o que permitiu um avanço para o Rio de maneira extremamente corajosa naquela base. Lutaremos e morreremos se precisar, mas salvaremos o Brasil do comunismo. Passemos ao segundo item. O papel dos civis brasileiros nos antecedentes da Revolução. 31 de março não foi uma ação puramente militar. Os civis tiveram importante participação na preparação dos acontecimentos. Por isto, 31 de março foi um movimento cívico-militar. Vejamos a atuação, falamos em civis, o papel dos civis, a atuação dos homens inicialmente, dos homens brasileiros. Ao final de 1961, alguns homens de negócio e profissionais liberais reuniram-se no Rio e em São Paulo, criando o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, sigla IPES, que se juntou ao Conselho Superior das Classes Produtoras, CONCLAP, e ao Grupo de Ação Política, GAP, e conjuntamente empenharam-se em atividades de resistência democrática. Ramificando-se pelo país, estas organizações coordenaram planos de ação, fundaram serviços de informações e prestaram seu papel de estafetas entre os chefes militares anticomunistas, estes tolhidos em seus contatos por forte censura. Passemos à atuação das mulheres brasileiras. Às mulheres do Brasil cabe uma enorme parcela de crédito pela futura aniquilação da ameaça vermelha. Em meados de 1962, Dona Amélia Bastos, conhecida como Dona Amelinha, fundou no Rio a Associação Campanha da Mulher pela Democracia, sigla CANDE, que, mobilizando donas de casa, reuniram-se em salas paroquiais, formaram células em casas de família, exigiram publicações nos jornais contra o governo e isto conseguiram, obtiveram. E compareceram em comícios para desafiar com coragem os agitadores truculentos e distribuíram milhares de circulares e panfletos democráticos. Em Belo Horizonte, fundaram a entidade Liga das Mulheres Democráticas, sigla LINDE, ferrenhamente anticomunista, que, com atitudes a destacar, numa ocasião, suas integrantes deitaram-se na pista de um aeroporto, no qual aterrissaria um avião que trazia conferencistas russos para uma palestra, e aquilo obrigou o avião a não pousar. Elas se deitaram arriscando a vida,
se o avião aterrissasse e esmagá-las. Outro caso também, outra vez, no Congresso de Reforma Agrária, milhares de associadas da Linde impediram que Brizola discursasse com o ruído de seus rosários e o murmúrio de suas preces. As entidades femininas surgidas em 1962 e 1963 proporcionaram lições importantes de organização, improvisação, determinação, iniciativa e particularmente coragem, constituindo-se em um extraordinário exemplo para as forças reacionárias. E essas associações deram seus frutos, culminando nas maciças demonstrações das marchas da família com Deus pela liberdade, no mês de março de 1964. Nas principais cidades do país, suas largas avenidas centrais ficaram entupidas nestas manifestações, arregimentando 500 mil a 1 milhão de pessoas lideradas por mulheres que, apertando livros de orações e rosários contra o peito, marchavam solene e ritmicamente portando bandeiras com citações anticomunistas. Colocamos em relevo as levadas a efeito em Porto Alegre no dia 17 de março, São Paulo 19, Santos 25, Belo Horizonte 26, Juiz de Fora 27 e Rio de Janeiro. Esta foi em 2 de abril. Antes os comunistas não deixaram que se realizasse lá no Rio de Janeiro. Então foi feito em 2 de abril. Passemos a mensagem final que quero dirigir a vocês. 31 de março foi uma ação única de brasileiros, sem o apoio e a interferência de nenhum outro país. Nossa população, na fase anterior ao movimento, mostrou valentia e patriotismo, negando-se a aceitar o comunismo e ajudando os militares a vencê-lo com seu trabalho eficaz e a inspiração que os contagiou. Hoje, esta maligna ideologia está poderosa e em 2022, Lula, com muita probabilidade, após apadrinhado pelo STF, será o adversário de Bolsonaro à presidência. Se isto acontecer, é grande a chance de Lula ganhar, pois as urnas eletrônicas fraudulentas, se não forem banidas, garantirão tal vitória. Pergunto a vocês: você ficará calado ou calada e inerte enquanto isto ocorre? Ou vai opor-se como em 1964? Fica a minha pergunta. Obrigado por ouvir-me mais uma vez e até a próxima.